Pois bem, olá. Desafio Resetando Crenças, semana do Desafio Resetando Crenças, né, que está acontecendo desde o dia 25 de novembro. Nesse período de agora que a gente está fazendo o desafio, para esse período, a gente iniciou no dia 25 de novembro e estamos dando continuidade aos aprendizados, né, sobre como destrancar os cadeados emocionais das nossas portas emocionais. A primeira porta emocional, que é a infância, a segunda porta emocional, a vida adulta, e a terceira porta emocional, a vida madura. Sim, nós formamos crenças na infância, que elas são reformuladas para outras fases da vida. Elas são reformuladas. E a gente vai entender que o fundamento das crenças da infância, né, o que formou sua crença, só é visto e configurado de uma outra forma quando você vai lá para a fase da adolescência, lá para a fase da vida adulta, lá para a fase da vida madura. Então, as nossas portas emocionais, né, que são essas fases de consciência de mundo, de consciência de quem somos, de consciência de que compromissos nós temos que assumir em cada fase de nossas vidas. Essas são as nossas portas emocionais. E começar a entender que determinados condicionantes das fases da nossa vida faz com que a gente interprete crenças formadas lá na primeira porta de outras formas, com outro contexto. Então aqui a gente vai estar falando sobre primeiro explicar um pouquinho, né, o que são esses cadeados emocionais. Os cadeados emocionais são as crenças limitantes que se formam ao longo da vida, geralmente em momentos de dor, de medo ou rejeição. Preparei uma aulinha aqui toda organizada para vocês, né? E vou estar fazendo esse acompanhamento para não atropelar os assuntos. Então, essas portas, elas são trancadas. E aí, não existe só portas trancadas na gente, a gente tem muitas portas abertas. A gente se percebe dando certo em muitas áreas da vida e a gente se percebe dando errado em algumas outras áreas ou situações vividas. E essas são as portas, são as nossas percepções sendo trabalhadas, são as nossas percepções sendo geridas por quem? Pela gente mesmo, né? Quem gere as suas... quem gere a percepção do indivíduo é ele mesmo. Não tem um outro lugar para a gente encontrar a responsabilidade sobre perceber o mundo. Eu dividi no grupo do desafio já as 3 chaves, né, da primeira porta, que foi uma atividade que ela está voltada para a gente dar esse start, ter a percepção. O que eu sei sobre crença emocional? Onde é que eu me percebo? Né? O que realmente eu tenho noção? Né? Onde é que eu estou nesse lugar das minhas crenças emocionais? E aí, quando a gente vai olhar para as 3 chaves, né? As 3 chaves para entrar na primeira porta emocional. Entrou, beleza. Vamos relembrar quais são as chaves, né? Quem está lá no grupo, quem está fazendo o desafio lá do grupo, já pegou essas chaves, já respondeu e já teve esse insight, né? As chaves é esse momento em que essas 3 chaves que eu libero, é esse momento em que a gente, né, exercita a consciência. Que consciência eu tenho daquilo que me trava? O que eu realmente sei sobre aquilo que me trava? E aí as 3 chaves que eu coloco qual é o medo ou dúvida que surge quando pensa em alcançar um objetivo?
Essa é a primeira chave. Qual é o medo ou dúvida que surge quando eu penso em alcançar um objetivo? E aí, a intenção é que você faça o exercício de maneira concentrada e pense. Eu tenho o meu objetivo, né? Eu tenho algo para alcançar. Seja de longa data, seja momentâneo, seja do momento do agora. Não importa se é de longo prazo ou de curto prazo. Que medo vem? Que dúvida vem quando você coloca... quando você se faz essa pergunta, né? Qual é o medo, qual é a dúvida quando eu me conecto com aquilo que eu quero alcançar? E aí você precisa pensar primeiro em algo para alcançar e depois que sensação vem, que crença, né? Qual é a resposta que a sua mente dá? Então essa é a primeira chave. A segunda chave é, depois que você faz a pergunta, né, sobre medo ou dúvida que surge ao você pensar em algo que você quer alcançar, seja o corpo do sonho, seja a profissão do sonho, seja o título do sonho, seja qualquer sonho, qualquer objetivo, seja comprar um imóvel, seja atingir um determinado número de vendas, atingir, sei lá, números de seguidores ou ver X resultados nos seus negócios, não importa, né? E se for, inclusive, a gente pode contemplar aí questões de saúde, né? Eu quero atingir tanto em saúde, eu quero me curar disso, eu quero... O que medo vem? Que dúvida vem? O que é que a sua mente diz contrário àquilo que você quer alcançar? Quais são as dúvidas que ela coloca? O que você pensa que não é possível? Esse lugarzinho que você tem que olhar. Aí vem a segunda chave. No momento em que você já tem essa informação, né? Quando eu penso sobre tal coisa, na minha mente vem um medo, uma dúvida, uma negação. É isso que a mente traz. Aí pega essa informação e vamos para a segunda chave. E a segunda chave seria pensar. De onde veio essa ideia? Quem ou o que me ensinou a pensar assim? Quem ou qual situação? Por que eu não acredito que isso possa vir a dar certo? Por que eu penso, eu duvido do que isso, de onde isso é que esse meu desejo ou objetivo possa ser bem sucedido? E aí, para pensar, né? O que vem? O que é? De onde vem isso? Você tira da onde? E aí, a gente pode sugestionar várias coisas, né? Você vai fazer aí o exercício de acordo com o seu contexto. Mas, às vezes, por alguma coisa que você escutou na infância, ou não, você não consegue pensar nada disso. Pode ser porque você pensa que o seu negócio já tem muita gente fazendo, aí você pode colocar assim. Pode ser por pensar que é muito difícil atingir a cura desse mal que você está vivendo. As estatísticas mostram, né, que isso que eu tenho não tem cura. Tô falando de verdade, gente. Sério mesmo, tá? Não importa qual é o assunto. Não importa. Para pensar na crença associada. Para pensar na crença associada. Para pensar. Por que eu duvido disso? Por que eu não acredito que eu posso dar certo nisso aqui? Por que eu não acredito que esse é pela minha condição de vida? Né? É por conta da minha conta bancária hoje que esse resultado pode não acontecer? Ou não, né? É porque eu tenho muitas... apesar de ter uma organização financeira desse ou daquele jeito, eu acredito que isso não é para mim, que eu posso viver sem isso, que é só um sonho bobo. Então, coloca, né? Da onde vem essas dúvidas, da onde vem esse medo, da onde vem essa objeção do sonho que você quer realizar. E aí, a gente vem com a terceira chave. A terceira chave para você trabalhar essa percepção é: o que me faz acreditar que isso é verdade? E como eu posso desafiar essa ideia? Então, mais uma vez, é você desafiando o óbvio. Desafiando o óbvio.
a gente se esquece de olhar para o óbvio. E o óbvio tem respostas muito poderosas. Então, quando você para pensar sobre o seu desejo e sobre a objeção ao seu desejo, aquilo que você quer realizar, o que vem? O que te faz pensar que a sua objeção está certa e o seu desejo está errado? Aonde é que você consegue perceber isso? Minha objeção está certa e o meu desejo está errado. Por que o meu desejo não pode estar certo e a minha objeção pode estar errada? Desafie. O que pode te provar que realmente você está errado em desejar o que você deseja? Porque tem anos e anos e anos eu desejando, enfim, atingir tal resultado e nunca veio. Mas será que isso é suficiente? Será que não foi as formas que você buscou? Será que você realmente acreditou que você poderia atingir os resultados que você busca? Então, desafie aquilo que a sua mente está falando sobre o seu desejo, aquele sonho e aquilo que você quer realizar. Tá? E aqui, nesse momento, eu só estou trabalhando a sua percepção sobre suas crenças, a sua percepção sobre o seu momento do agora. Você ainda não está entrando em quais são as crenças limitantes. Aqui a gente só está trabalhando a percepção. Isso foi oferecido no grupo, né? É uma atividade do desafio. E eu estou vindo aqui explicar essa atividade, aprofundar você nessa atividade que eu fiz e que eu sempre faço e que é importante porque eu consigo revisitar as minhas crenças limitantes, os meus cadeados emocionais, aqueles cadeados que ainda estão fechados, que de repente para determinadas áreas da minha vida já não estão mais, mas para outras eu ainda consigo duvidar de mim, eu ainda consigo criar objeções sobre os meus desejos. Mas qual é a diferença? Onde é que está a diferença? Onde é que está a chave? Todos nós vamos ter crenças limitantes o resto da vida. Isso é do ego. O nosso ego, para sobreviver, ele dá manutenção nas nossas emoções. Pense no ego como uma entidade que te mantém vivo, né? Que te ajuda a buscar, que te ajuda a dar respostas, que te ajuda a você não estar num lugar de acomodação. É o ego, né? Que muitas vezes ele é cutucado e aí a gente vê as respostas acontecendo. A gente vê ele sendo estimulado. Estimulado a quê? A mudança. É o ego que promove as nossas mudanças. Então, para pensar, tá? No momento em que todos nós temos crenças limitantes, em todos os momentos as crenças limitantes estão agindo, que são esses cadeados emocionais, a diferença que faz em alguém que está deslanchando e alguém que está estagnado é agir sobre elas. E era disso que eu estava falando. Eu tenho crenças limitantes, mas eu ajo sobre elas. Eu toco nelas, eu me comunico, eu faço com que elas entendam aonde eu quero chegar. Eu faço com que elas concordem com a minha passagem. Porque é isso, né? As crenças trancam as portas. Quando você dialoga com elas, elas abrem e você passa. E aí, dentro dessa atividade que a gente está fazendo no desafio, vem a parte em que eu peço para você citar pelo menos 3 áreas da vida que você não se vê bem sucedido, não vê que está indo bem. E as áreas da vida que eu coloco cá no teste é saúde, carreira, dinheiro, família, amizades, espiritualidade e relacionamento amoroso. E aí, você, a partir desse olhar, né, das áreas da vida que estão travadas, a gente também mais para frente vai conseguir entender e compreender quais são as crenças associadas. Porque
as suas crenças limitantes que te impede de, por exemplo, fluir na carreira, ela pode estar associada à saúde, né? Digamos que você marcou aqui dinheiro, carreira e saúde. Muitas vezes, uma crença limitante relacionada a dinheiro te impede de desenvolver a sua saúde, ou de investir na sua saúde, ou de se conectar com atividades e coisas saudáveis para a sua saúde. Talvez por pensar que tudo é caro, que tudo é difícil, que é mais coisas para gastar. Vocês entendem como as coisas se ligam? Então, esse exercício serve para dar essa expandida, né? Para oferecer essa expansão. E essa é a primeira atividade do desafio Resete Crenças, os cadeados emocionais dos tempos modernos e os códigos para resetá-los. Então, a gente está trabalhando com os cadeados emocionais que estão aí operando na sua vida e fazendo com que você não consiga progredir. E aí, logo em seguida, a gente começa a trabalhar, de fato, os 10 cadeados emocionais da primeira porta emocional. Eu já expliquei aqui que eu denomino portas emocionais cada uma dessas fases da vida. E a gente tem crenças que são formadas de acordo com as nossas portas de maturidade, com as nossas portas emocionais, com as fases da nossa vida. Então, os 10 cadeados emocionais criados pela primeira porta, eles foram feitos logo na infância. São as crenças comuns que nós formamos na infância. E porque a gente não é mais criança, a gente não tem elas? Não, elas são a base. Elas são a base para as nossas limitações. E existe ser humano sem limitação, Núbia? Não, não existe. Não existe. Nós estamos aqui para evoluir. Se perguntar, e por que eu estou no mundo? Para evoluir. Cada um de nós, cada um de vocês está no mundo para evoluir. E nesse processo evolutivo, nós precisamos de limitações para nos estimular. Se eu não tivesse nenhuma limitação, não faria nem sentido estar mais aqui, né? Não, você já é um ser evoluído, você não precisa estar mais aqui. Agora, existem muitos seres que têm pouquíssimas limitações e estão aqui apenas para sustentar a energia do universo. Existem muitas pessoas que estão aqui como um sustento, né? Uma engrenagem, uma força energética para o universo. Inclusive, eu falei sobre isso lá no início do nosso desafio, sobre a importância de se pensar como um ser único, de energia única, e que tem todo o direito, responsabilidade e utilidade de estar na face da Terra. É o que cada um de nós somos. Dito isso, vamos para os 10 cadeados emocionais criados pela primeira porta emocional. E aí eu vou explicar cada um deles. Então, quais foram os cadeados? Essa foi a nossa segunda atividade, né? E aí, para você descobrir os 10 cadeados, eu trouxe uma historinha. Você faz como eu tinha dito, o desafio não é para ser uma coisa maçante. Não, vocês não precisam estar compartilhando coisas. Se quiserem compartilhar, eu vou ficar muito feliz, né? A vida é uma das coisas que faz com que a gente quebre crenças limitantes, é a gente entender que tudo está conectado. Quando eu contribuo na vida de alguém, automaticamente eu estou contribuindo na minha vida. E isso, a gente também falou sobre isso em um conteúdo que eu deixei lá no grupo, né? Que já foi no 5º dia ou no 6º dia do grupo. Eu deixei um conteúdo que falava sobre esses conceitos, né? De que a simbiose que a gente faz nas nossas vidas, né? Com os nossos pares, com as pessoas que a gente percebe uma ajuda acontecendo, com as pessoas que a gente percebe que está contribuindo que está contribuindo em nossas vidas, mesmo sem nos conhecer, mesmo sem saber. E o quanto que é importante e o quanto que interfere no meu campo quando eu contribuo na vida dessas pessoas. E eu estou falando isso porque eu estava dizendo que o desafio é para ser simples, didático, fácil, divertido.
e sem grandes compromissos, né? Tem muitos desafios que as pessoas fazem, estimulando as pessoas a postarem, a divulgar a pessoa que está fazendo. Eu não tenho essa intenção. E aí, para concluir, mas eu vou ficar muito feliz e vou ficar me sentindo muito lisonjeada se você divulgar aquilo que eu estou fazendo, se você mostrar que aprendeu algo comigo. É claro, você está retroalimentando nós, né? Todos nós estamos retroalimentando. Isso que eu estou fazendo aqui, de te oferecer um conteúdo gratuito, de alto valor. Não é qualquer conteúdo, é um conteúdo que eu formulo para as pessoas que eu acompanho, né? Para as pessoas que são meus clientes, que são pagantes do meu trabalho. É um conteúdo de alto valor, que é realmente transformador. E eu estou oferecendo aqui de forma gratuita. E aí, mais uma vez eu falo, eu estou oferecendo de forma gratuita por uma questão de ser boazinha e caridosa. Não é por isso. É porque eu entendo como o sistema funciona. Que sistema? As leis universais. E eu sei que quanto mais eu me dou, mais volta para mim. Quanto mais eu me preencho de doação, mais eu me preencho de atributos de abundância, de prosperidade, de resultados, de reconhecimento. Além disso, mais eu aprendo, mais eu tenho insights, mais eu melhoro o meu trabalho e mais eu me qualifico. E, enfim, é uma máquina, né, de retroalimentar coisas boas, positivas, e progresso, e positividade, e assertividade. É por isso que eu faço esse trabalho. Eu estou divulgando o meu trabalho, né? Eu estou fazendo com que vocês alcancem o meu trabalho. O desafio Reset Crenças antecede a semana da presentificação, que é uma semana onde eu faço exercícios práticos para você fazer mudanças de comportamento, mudanças de limitações. E aí, logo em seguida, né, depois desses 2 períodos de conteúdo de valor e gratuito, eu vou estar abrindo vagas para um dos meus treinamentos, que é o treinamento A Bússola da Transformação Pessoal. Mas isso aí a gente só vai falar mais pra frente, né? Só tô aproveitando a oportunidade para falar o porquê de estar fazendo esses conteúdos gratuitos, né? E não é só por um motivo, né? Tem um motivo de eu estar divulgando o trabalho, mas acreditem, de verdade, eu tenho plena consciência de que a doação que eu estou dando com esse conteúdo aqui, eu sei que muito mais vai vir de volta para mim. Ponto. Se você não acredita nisso, você está precisando rever suas crenças. Bora lá? Então, nos 10 cadeados emocionais da primeira porta, né, você faz uma atividade que vai contar uma historinha, né? Então, a gente vai fazendo as historinhas e vai se identificando. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar sobre a minha identificação, né? Fazendo o exercício, em um outro momento, eu já fiz esse exercício, e a minha identificação com as historinhas foi outra. Agora, eu me percebo com mais cadeados desbloqueados, mais cadeados destravados. Eu só me identifiquei aqui com 3 dessas crenças emocionais, que são da primeira porta emocional. E, mesmo assim, uma delas pela metade e as outras 2... com uma pontuação também que não era a máxima, né? Então, essa atividade dos 10 cadeados emocionais é aquela atividade onde você foi pegando cada uma das historinhas e vendo, são 10 historinhas curtinhas com um personagem, e aí você ia se fazendo as identificações. E eu não vou citar aqui os 10 cadeados emocionais. Quem está no desafio sabe quais são os 10 cadeados emocionais e estão enfim, acessando esse conteúdo, né? Se você ainda não está no desafio, ainda dá tempo, vai lá e assiste e começa a fazer as atividades. Mas o que é interessante de pegar, né? Que conteúdo eu venho aqui dividir para vocês, né? Eu já dei lá, vocês já sabem quais são os cadeados, vocês já fizeram as suas historinhas, já pontuaram. Mas o que é interessante da gente perceber com a questão dos cadeados emocionais? Primeiro,
para você pensar nos cadeados, quando eu vou te contando a história, vem cenas na sua cabeça. Veio na minha e veio de várias outras pessoas que eu tenho a oportunidade de acompanhar de perto e que conseguem me falar claramente o que são, que historinha veio, que imagem da infância veio. Cada vez que você lê uma daquelas historinhas, você faz uma associação de uma lembrança ou de nenhuma lembrança. Quando você não tem lembrança nenhuma com uma daquelas histórias, é porque você não tem esse cadeado. Ou pelo menos esse cadeado já está desbloqueado e não te desperta mais nada. E quando você vai revendo cenas ou situações, seja da infância, seja da adolescência, seja de ontem, você consegue começar a perceber, aonde os seus cadeados foram formados, aonde os seus cadeados foram trancados. Então, isso é que é importante. Por que é importante? Quando, no 5º dia do desafio, eu te entreguei um conteúdo falando, e nesse conteúdo te lembrava que é uma aula sobre crenças limitantes e um incrível exercício, né? A gente dá lá o incrível exercício, o exercício extraordinário, que é uma das coisas mais fantásticas para você buscar a transformação dos seus comportamentos. Está nessa aula, né? Então, você tem que voltar lá no desafio para poder ver essa aula. Esse é um exercício, talvez o exercício mais poderoso para a modificação de crenças. E ele é utilizado em toda a abordagem terapêutica, toda a abordagem psicológica, toda a abordagem de coach, toda a abordagem de alguém que quer trabalhar a transformação do outro. Tá lá, esse exercício. E aí, para você saber qual é, vai lá, né? Quem sabe qual é, bota aqui pro pessoal ver. Coloca aqui. Quem já sabe me dizer qual é. Então, esse incrível e simples e poderoso exercício, né? Essa técnica, ela, quando você sabe qual foi a senha que configurou, qual foi, e a senha aqui são cenas, né? Então, quando eu falo lá das senhas, são as cenas. Quais foram? Quando você consegue configurar uma imagem, um local, a pessoa, a situação que formou a sua crença, isso te dá muito mais poder. Porque você dá forma. Você dá forma à sua crença. E quando você dá forma à sua crença, você consegue dissipá-la e modificá-la de uma maneira muito mais rápida. Porque aquilo que a gente consegue dar forma, a gente consegue gerar sentimento. Mas eu não vou me aprofundar disso, isso aqui é uma coisa para um outro momento, mas bora seguir. Então, os 10 cadeados emocionais, eles têm essa função. Você vai lá, vai olhar cada uma daquelas histórias, vai encontrar a sua historinha. Principalmente aquilo que você pontuou muito alto. Aquilo que você pontuou muito alto vai... Você tem uma cena. Tem uma cena na sua vida que você consegue atribuir àquela situação. Então, pega a visão com isso e guarda. Lembra que lá nos cadeados tem lá escrito: atenção, guarde com você essa informação. Qual ou quais capítulos você marcou maior identificação, né? A gente tem lá uma identificação de 1 a 10 em cada um dos capítulos. E aí você vai me dizer, é importante você pegar isso, porque essa informação que eu tô te dando agora, aquilo que você marcou, pontuou mais, essa cena, a historinha, aquela cena da infância ou da adolescência que te marcou, você vai precisar dela. Você vai precisar dela quando a gente chegar lá na frente para destravar esses cadeados. Beleza? E aí, a gente vem aqui com uma contribuição, como sempre, né? Exercitando e ensinando vocês sempre a contribuir.
Eu sempre peço no final de cada etapa a contribuição de cada um. E aí a gente coloca, vocês colocam lá, além de contribuir para o desafio, né, de como é que foi fazer a atividade, vocês dão a oportunidade também de vocês analisarem, né? É uma pergunta que faz com que você meio que entre, que caia a ficha, que entre no alinhamento do que aquela atividade está tentando despertar em você. Então, sempre no final de cada atividade, eu peço para vocês fazerem isso. E aí vem a terceira atividade. Eu não sei mais se foi a terceira atividade ou se foi a quarta. Enfim, a próxima atividade que a gente fez era te dando 5 senhas que foram liberadas. Essas 5 senhas, né? Você tem 10 códigos. Eu também fiz a atividade, gente. Eu faço porque eu quero, enfim, a intenção de fazer é também de me ver como é que eu me sinto me envolvendo numa atividade que eu tô pedindo para vocês fazerem. Então, quando você tem as 5 senhas liberadas, né? E as 5 senhas liberadas são 5 exercícios para destravar os seus cadeados, 5 senhas vão estar faltando. Correto? Inclusive, quando eu fiz esse exercício, eu notei que tem senha minha que não estava lá. Mas quando você para observar as senhas, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Quando você para observar as senhas, se a sua senha não estiver ali, né? Ou se estiver faltando senhas que você precisa, o que você consegue perceber com aquelas afirmações? Se não está se lembrando da atividade, volta lá e faz. Isso aqui, gente, é uma atividade, não é para dar as coisas para você de mão beijada. Cérebro não aprende com mão beijada. A nossa mente, ela não é modificada na maciota, né? Não é modificada com alguém te dando tudo pronto. A sua mente, ela vai ser modificada com você aplicando, entendendo a lógica daquilo que você está vivendo e daquilo que você está aplicando. Para pensar, né, sobre aquilo que não é limitante. Você tem um monte de coisa na sua vida que você flui, que tá tudo bem, que você não tem, nem para pensar sobre isso. É capaz de você não conseguir nem me dizer o que é. Porque quando as coisas estão fluindo na nossa vida, a gente não para pensar sobre isso. Não para pensar sobre o quê? Não é sobre a coisa. Claro que a gente tá curtindo, tá vivendo um relacionamento bacana, né? Tá com grana, tá com um corpo massa, tá com a saúde boa e tal. Não para olhar isso. Mas você consegue perceber, você consegue entender por que essas áreas da vida estão boas, né? E quais são elas? Então, quando você para olhar para as suas crenças que são fluidas, que faz você fluir, né? Que faz com que as áreas da sua vida que estão indo bem, não faz com que você não preste atenção nessas áreas porque simplesmente elas estão indo bem. Então, você consegue parar para pensar quais são as crenças, né? Como é que você se pensa, como é que você age, como é que você se relaciona, né? Se a sua saúde está boa, como é que você tem se relacionado com a sua saúde? Se o seu relacionamento amoroso está bom, como é que você tem se relacionado, né? Como é que funciona o seu relacionamento? Se você tem uma carreira legal, como é que você se relaciona com sua carreira? Se você tem sua espiritualidade está bem, a sua fé é inabalável, como é que você se relaciona com isso? Isso traz pistas e é o que eu quero que vocês entendam sobre essas senhas liberadas, né? E isso é que é interessante de olhar essas senhas liberadas, né? São acessos de passe livre, né? São afirmações e formulação de um pensamento que vai fazer com que esses cadeados sejam desbloqueados. E aí eu tô dizendo que eu te dei 5 senhas e ficou faltando 5. E olhando para
as senhas que foram liberadas, como seria fazer para as senhas que estão faltando? E aí eu quero que você pense sobre isso. E quero que você pense também no que o que está dando certo na minha vida, dá certo por quê? Como é que eu estou agindo para dar certo? Isso vai te ajudar a colocar em prática as outras atividades que a gente vai fazer para desbloquear essas senhas. Para desbloquear as outras crenças limitantes de outras áreas da vida que você tem. E aí, esse material também está lá no grupo, está no desafio, pelo menos até o dia 5 de dezembro, tá? Então, quem ainda não fez ou quem não entrou, corre que ainda dá tempo. E aí, mais uma vez, né, eu peço uma outra contribuição para que vocês me falem, né, como é que foi fazer a dinâmica e pedindo detalhes de como é que você se sentiu. E isso tem um propósito. Tem o propósito de fazer com que esse estímulo de identificação e de que você realmente crie a resolutiva, a resolutiva mental. Eu sempre falo isso, a resolutiva mental, para que aquele bloqueio que você tem na vida seja desfeito. Isso não vai acontecer só em você me escutar e escutar mais 100 gurus que tem aí na internet. Não vai. A mente, ela só muda quando ela se conecta com a informação. E é por isso que naquela aula que eu deixei 2 aulas nessa semana do grupo, né? Vocês têm 2 aulas lá. A primeira é falando sobre a criação das crenças limitantes e a segunda é falando sobre mecanismos de fazer com que as suas crenças limitantes sejam dissolvidas. Nas 2 aulas, né, e principalmente na segunda, eu falo sobre que a mente, existem vários recursos, vários caminhos para a gente fazer com que a mente acesse. Nenhuma pessoa é igual. As pessoas, elas têm um jeito de ser, de pensar e contextos diferentes. Porém, nós vivemos padrões emocionais. Nós somos feitos de padrões. E os nossos padrões emocionais, eles estão sempre combinando com outras vidas. Você é um ser único, de energia única, mas você vive e opera na sua vida através de padrões emocionais. E quando a gente fala de padrão, a gente está querendo dizer que não é uma coisa que é só seu. É uma coisa que é padrão, acontece com todas as pessoas. O que muda é o contexto. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a mente, ela precisa de significado. Para você modificar comportamento, você precisa convencer a sua mente cognitiva de que aquele comportamento é nocivo e que realmente você pode mudar aquela chave. E a gente faz isso através de várias ferramentas, várias técnicas, vários mecanismos. Mas principalmente através de repetição. Tudo que a gente faz, a gente aprendeu por repetição. Nada que você aprendeu de cara a primeira vez. Nem venha me dizer, aprendi de cara, andei de cara. Foi repetição. Nem que seja uma repetição ali, sabe? 10 vezes por segundo, mas foi. Porque é assim que o ser humano opera. É assim. A ciência diz que nós aprendemos por repetição. Não só nós humanos, os animais também aprendem por repetição. Então, é através dessa repetição que a gente vai tomando consciência e no momento em que realmente cai a ficha e aquela repetição vira uma memória fixada, aí você aprendeu. E é por isso que a gente não pode dar de mão beijada. Você precisa, se você realmente quer transformar sua mente, não adianta só você ficar ouvindo os outros falarem, fazerem, até entender, mas você não vê isso acontecendo na prática na sua vida. Todo mundo aqui sabe, vou dar o exemplo desse negócio de malhar, nanana. Todo mundo aqui sabe que exercício físico é bom para a saúde, que exercício físico, não para além da questão da estética, é importante para o nosso corpo, para o funcionamento do corpo. Todo mundo sabe que beber água é importante. Todo mundo sabe que a importância de você
absorver alimentos saudáveis. Porque você sabe, você faz. Alguns aqui fazem, outros não. Então, o fato de saber não quer dizer que eu vou implantar aquilo na minha vida. O fato de saber sobre o que é bom para mim não quer dizer que eu tomo consciência daquilo que é bom para mim. E é para esse lugar que você tem que olhar. Uma tomada de consciência. A tomada de consciência é quando aquilo que eu sei sai da seara cognitiva e entra na seara de uma memória registrada, consciente e comprometida com o exercício daquilo que se aprendeu, com a aplicação daquilo que se aprendeu. Beleza? Ok. Então, para essa etapa do desafio, a gente vai ficar por aqui. A próxima etapa do desafio, a gente vai aprofundar mais, fazer mais dinâmicas e adentrar mais nesses conceitos, né? Eu vou estar trazendo outras dinâmicas que façam com que essa tomada de consciência aconteça. E é super importante você cumprir as etapas do desafio. É super importante você se comprometer com o processo. Você quer mudança? Eu tenho certeza que se você está no grupo é porque você quer alguma mudança, né? Porque você viu a coisa, é interessante, vou lá, vou fazer, eu quero mudança. E aí, o fato de querer nem sempre leva a gente a realmente se comprometer com aquilo que a gente precisa fazer para a mudança acontecer. E eu estou te dando um caminho leve, um caminho simples para esse tipo de mudança. Mas, como tudo, a gente precisa de repetição, de comprometimento. E aí, você está comprometido? Eu estou comprometida. Eu estou comprometida. Porque eu não vou passar por aqui para dar qualquer coisa a alguém. Não vou, eu prefiro nem aparecer. Eu estou comprometida. Eu quero sempre fazer bem qualquer coisa que eu faça. Eu quero sempre oferecer a coisa mais honesta para o outro. E é nesse caminho que eu estou aqui, te oferecendo esse conteúdo e te oferecendo uma transformação. Ok? Beleza? Então é isso. Beijos de luz, fiquem com Deus. Até a próxima etapa do Desafio Reset Crenças. Os cadeados emocionais dos tempos modernos e como resetá-los. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau.